Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema igrejismo, a serpente de metal da igreja moderna. Meus amados irmãos, hoje na sociedade tecnológica na qual estamos vivendo, muitas igrejas mergulharam de cabeça na tecnologia. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso, porque esse mergulho na tecnologia tem como resultado mais igrejismo do que cristianismo, mais igrejismo do que evangelho. O igrejismo levou a igreja moderna, não todas, é claro, tem as exceções, mas o igrejismo levou muitas igrejas evangélicas a valorizarem mais o funcional do que o espiritual. Programas, modelos, métodos e estruturas prevalecem sobre o espiritual. Existe mais ênfase em programas, em métodos, em formas, em modelos, do que ênfase em Deus, do que ênfase em espiritualidade. O igrejismo levou a igreja a perder a visão de que o momento fundamental da igreja como igreja é o culto a Deus, e não programas, e não métodos, e não modelos. Atos capítulo 13 diz que quando a igreja de Antioquia estava em culto a Deus, adorando a Deus, o Senhor mostrou àquela igreja um programa missionário. O igrejismo conduziu a igreja moderna a fazer o inverso. Os pastores apresentam seus programas, seus modelos, seus métodos a Deus e pede que Deus os abençoe. Ou seja, primeiro o planejamento, em primeiro lugar está o planejamento, os programas, os métodos, os modelos, e em segundo lugar está o culto a Deus. Em Atos 13, nós temos o exemplo de uma igreja em culto, em adoração a Deus, momento ali em que o Senhor mostra àquela igreja um programa missionário. Meus amados irmãos, o igrejismo levou a igreja moderna a considerar o culto a Deus como sendo secundário e não como sendo prioritário. Um culto rico, um culto teologicamente com pleno significado, o Senhor se manifesta, o Senhor dá rumo à igreja. Hoje, o culto das igrejas que estão mergulhadas no igrejismo usa o tempo todo que se pode para anúncios, para tagarelices, para apologia aos seus programas, modelos e métodos. Fala-se, canta-se, pula-se, rodopia-se, levantam-se as mãos, batem-se palmas e se sai dali sem ter ouvido a voz de Deus. Se canta, fazem-se gestos, fazem-se coreografias e não se vê vidas transformadas. Em Êxodo capítulo 34, 29, afirma que quando Moisés desceu do Sinai, depois de passar 40 dias na presença de Deus, diz a Bíblia, seu rosto resplandecia. Está na presença de Deus, escute bem, está na presença de Deus, traz brilho à vida do adorador. Há marcas na vida de quem esteve na presença de Deus. É muito estranho, extremamente estranho, que tenhamos tanto adoração, tanto louvor, tanto culto,
e tão poucos rostos brilhando. Lamentavelmente, há vidas opacas, há vidas sem brilho, sem marcas, e isso com pessoas que se dizem adorar a Deus. A igreja moderna tem vendido a sua alma para o igrejismo, por isso que ela vive de novidades, de festas, vive trazendo para os seus cultos cantores popstars, pastores famosos, bandas famosas, e nesse contexto haja som ensurdecedor, haja teatrização, haja manipulação. A voz de Deus é perdida no tumulto da euforia, no tumulto do barulho. As pessoas que vão à igreja para ouvir a voz de Deus, vão à igreja para ouvir a voz de Deus, para ouvir o pastor falar de realidades eternas, mas o que elas ouvem nada mais é do que o pastor estimulando-as a abraçarem os programas, os métodos e os modelos da igreja. A mensagem virou um discurso com cheiro de formol, e o culto deixou de ser uma expressão de louvor, de adoração, de proclamação da palavra, de confiança, de chamado ao arrependimento, de chamado à confiança e ao compromisso em Deus. Meus irmãos, o igrejismo tem levado muitas igrejas ao culto com discurso no lugar do ensino da palavra de Deus. O igrejismo tem levado muitas igrejas ao culto com exibição de cantores, corais, quartetos, solistas, e o povo assistindo tudo aquilo, batendo palma, como espectador, e logo após o povo recebe uma mensagem oca, pálida, aguada, sem força de transformação. O problema do igrejismo é que os programas, os métodos e os modelos passaram a ser o Baal da igreja. Os programas, os métodos, os modelos, os movimentos e as festas, os congressos, passaram a ser a serpente de metal adorada pelo pastor e pela membresia. Escute bem, meu amado irmão e minha irmã. O método, os programas, a forma, o planejamento não são a essência do evangelho. A igreja precisa se livrar do igrejismo. Ela perdeu sua identidade porque ela sacralizou os seus métodos, seus programas e os seus planejamentos. Meus amados irmãos, precisamos entender que a igreja é a comunidade dos santos. E os seus membros devem viverem em harmonia e em relacionamento familiar com amor. Igreja é comunidade, é uma assembleia dos santos. Igreja é sentir o que o outro sente, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Igreja, que é igreja, a dor de um é a dor de todos. O sofrimento de um é o sofrimento de todos. A tristeza de um é a tristeza de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Isso a igreja perdeu. Isso foi perdido porque ela mergulhou de cabeça nessa tecnologia e se esqueceu do amor. Ela passou a valorizar os programas, seus métodos, seus modelos, e passaram a viver em função deles e não em função do amor, em que cada um se coloca no lugar do outro. Isso foi perdido. Precisamos resgatar a coinonia, precisamos resgatar o verdadeiro culto a Deus. Que o Senhor vos abençoe nesta hora, é o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor da glória. Amém e amém.